Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Nesse vídeo, em andamento a adaptação do motor do Up TSI no Daihatsu Kore, eu apresento a etapa de modificação ou adaptação na parte de acionamento ou alavanca de mudança de marcha. Eu vou utilizar aqui todos os componentes originais do Up. Então nesse caso aqui eu estou mostrando os cabos, são dois cabos, né? Um pouco mais longo, um pouco mais curto. Esse lado aqui, essa extremidade é a parte que vai lá na alavanca dentro do veículo, né? E essa extremidade aqui é a parte que vai lá no motor. Infelizmente não deu exatamente a mesma medida original do Up ali no Kore, então para isso vou ter que encurtar isso daqui. O Kore é um carro bem pequeno, né? Encurtar esse cabo, consequentemente também um conduíte. Eu iniciei o serviço tirando essa trava, ela vem posicionada aqui, assim como essa que eu não tirei ainda. Serve de fixação aqui para essa borrachinha de proteção. Ela é encaixada aqui, ó. E conforme você faz o acionamento, ela tem essa ação de sanfona aqui protegendo o cabo. Isso porque essa parte aqui vai, como eu falei, na parte ali do cofre do motor. Por que eu tirei essa trava? Para eu poder ter esse movimento, avançar o máximo possível para cá, para eu acessar essa extremidade aqui do cabo, essa parte flexível dele. Aqui eu vou fazer o corte nesse ponto. Bom, e com o cabo cortado, eu tenho aqui o que eu preciso, né? Depois é só fazer a regulagem do comprimento, né? Encurtando nesse caso, e proporcionalmente também o conduíte. Eu optei por fabricar terminais reguláveis, porque se eu fosse de repente reutilizar isso aqui ou replicar algo similar, eu precisaria de uma máquina para prensar como foi prensado aqui, ou fazer uma prensa manual, que eu acho que não ia ficar com um bom resultado. E uma vez que estivesse prensado, somente deteriorando o cabo novamente, danificando ele, assim como eu fiz aqui, que eu conseguiria fazer uma nova regulagem. Então eu eliminei esses terminais aqui e repliquei ambos com dois terminais reguláveis, né? Sendo esse correspondente a esse e esse outro aqui correspondente ao menor. Como que eu fiz, né, esses terminais? Eu utilizei aqui duas barras, dois pedaços de barra sextavada com um diâmetro externo aproximado de 1 polegada. Iniciei o serviço no torno, trabalhando o diâmetro externo, deixando com um perfil cilíndrico, e então o diâmetro interno fazendo essa furação aqui, ó, que é passante em todo o seu comprimento, cerca de 3 milímetros, né? E que é onde o cabo entra para ser feita a sua fixação. A peça ela é única, não tem solda, não tem emenda. Fiz um diâmetro maior, já vou explicar sobre isso também, do que a haste original, né? Bom, aqui é bem simples, né? Trabalhei essa gola dele, fiz aqui em cada um deles dois orifícios e roscas para esses parafusos de inox 304 com a cabeça Allen, que é o que vai fazer o travamento do cabo dentro desse terminal. Dá para perceber que o perfil deles é bem assimétrico, tá vendo? É bem único, né? Ele não segue um padrão, principalmente esse daqui. Isso porque eu precisava que isso se adequasse dentro ali do conjunto da alavanca de mudança de marcha, eu já vou mostrar para vocês, e de maneira que eles também não atritassem um no outro ou na própria estrutura. Por isso que eles ficaram com esse formato, que eu finalizei com uma lixadeira, fazendo corte aqui com os discos e depois com o disco flap finalizando. Para que eu não tivesse problema de divergência, né, de uma diferença de material muito rígido aqui desse aço, desse material ferroso, lá na estrutura original, o que eu optei por fazer? Nessa haste aqui, nesse terminal, eu repliquei esse diâmetro interno, é o mesmo diâmetro que eu tenho aqui no original, eu repliquei aqui, e removi essa peça, parece um nylon, um teflon, ele é um pouco macio, tá vendo? Tirei isso daqui e vou instalar ele aqui, então eu não vou ter problema de um desgaste prematuro entre esse miolo aqui e a estrutura, bem como também nessa peça. Porém aqui eu não tinha um miolo removível, a própria peça era assim, ó. Ela tinha uma estrutura, lógico, né? Então eu cortei isso, usei uma broca prendendo no torno e fui trabalhando no diâmetro externo, sem que se perdesse a resistência mecânica. Ele está com uma parede boa, aqui ainda, e correspondente a esse diâmetro externo, eu fiz esse diâmetro interno aqui com uma certa pressão aqui. Já está até preparado, lixado a superfície. Eu pretendo aplicar aqui um adesivo epóxi, né, para dar um travamento. Aqui só para vocês entenderem o mecanismo de
de acionamento dos terminais, né? Os terminais ficam localizados um nessa posição aqui e o outro nessa posição, de maneira que eu tenha acesso aos parafusos, né, para conseguir fazer a configuração, o ajuste necessário, sendo ainda que eu tenho um ajuste fino lá na parte do cofre do motor, que é ainda a parte original, né, do mecanismo. Aqui é onde eles fazem um contato, um encaixando aqui, replicando o sistema original, e o outro aqui, certo? Aqui é onde eu tenho o movimento longitudinal da alavanca de câmbio, aqui lateral, e aqui, quando eu forço a alavanca para baixo aqui, né, e para o lado, ela encavala ali, ó, naquele ponto, fazendo um engate, né, da marcha ré. Aqui nessa estrutura, eu vou fazer alguns trabalhos na parte externa, tirar pontos que não são necessários para fixação. Vou utilizar isso daqui para fixar por baixo do túnel da parte estrutural original lá do Kuori. Isso aqui por baixo, né, do piso dele. Então o que vai ficar exposto é essa porção aqui. Então eu consigo descer essa estrutura que é original, tá aqui a alavanca, né, do próprio UP TSI. Ou substituo tudo isso daqui por algo mais, um pouco mais comprido. Enfim, isso aqui é o de menos, é a fase de acabamento. Posso ainda fazer um console, enfim. Essa parte é a parte dianteira, onde vai direcionar os dois cabos, né, que a gente está trabalhando aqui, lá para o cofre do motor. Lá no cofre do motor, eu tenho uma outra questão. Essa peça aqui é a que recebe, originalmente lá do motor, né, do UP TSI, é o que recebe aqui o conduíte fixado nesses dois pontos aqui por duas travas. Isso daqui vai para o motor, essa parte daqui para cá está perfeita, só que aqui eu tenho a parede de corta-fogo muito próximo, conforme essa imagem que eu estou mostrando para vocês, e o cabo ele fica muito tensionado. Imagina aqui o cabo e o conduíte tendo que fazer uma curva, um ângulo muito fechado aqui. Até daria para deixar dessa maneira, mas com certeza vai gerar um desgaste muito grande no cabo, no conduíte. A alavanca provavelmente vai ficar um pouco pesada também. O que eu vou fazer, que eu acho que não é o caso de mostrar nesse vídeo, eu devo mostrar lá no Instagram quando estiver pronto, lá nos stories, no feed também eu vou deixar esse conteúdo para quem quiser acompanhar. Eu vou replicar essa peça aqui com chapas de aço, porém com uma altura menor. Então o cabo que hoje está aqui nessa direção aqui e torcido, ele vai passar a ficar nessa posição aqui. Não tem problema eu ter essa inclinação, não interfere aqui na parte do câmbio, e aí consequentemente ele vai ter um raio bem menor aqui para poder passar por baixo da estrutura do carro, em vez de ficar nessa posição que seria a condição utilizando a peça original. Mais detalhes aqui, né, para quem quer replicar esse tipo de acionamento. Muito provavelmente não vai ser especificamente num Daihatsu Kuori com essa configuração de motor, mas em situações similares que você pode estar pesquisando aqui no YouTube, né? Esse terminalzinho aqui que eu removi, eu acho que eu vou reutilizar ele. Eu estava até pensando em fabricar outro, mas acho que eu vou reutilizar, até porque a função dele é só segurar isso daqui na posição. Ambos eu vou reutilizar. Como isso aqui trabalha dentro disso que é conectado no conduíte, né? Aliás, o conduíte também ele é encaixado aqui dentro, tá? Eu consegui remover ele daqui, então eu vou prensar ele aqui, vou colocar ele aqui. Eu tirei resíduos do material, porque isso aqui também é prensado em fábrica, tá vendo nesse ponto? Eu passei a broca aqui, fiz uma limpeza no diâmetro interno, deixei de maneira que ele entre com bastante interferência, e vou utilizar também uma cola epóxi, por segurança, né? Travando o conduíte aqui, tá? Nessa extremidade, a outra extremidade continua intacta, que tá lá no carro, não tô com ele em mãos aqui. Mas isso aqui é bem simples também. O que eu fiz aqui, seguindo um princípio um pouco diferente? Originalmente, o cabo viria aqui, e intermediando isso, viria um condutor, uma proteção plástica aqui, ó. Provavelmente de fábrica tem isso daqui para você reduzir o atrito, né? Para não ficar metal com metal, e de repente até ruído também, né? Porque aqui fica mais liso o acionamento. Para eu replicar isso daqui, o que eu fiz? Eu eliminei esses dois tubinhos plásticos aqui, eu não vou utilizar isso daqui, até porque quando você corta lá ele acaba rompendo, ele ficaria solto aqui dentro. E eu optei por fazer um diâmetro um pouco maior, se a gente comparar um em relação ao outro. E para trazer também mais resistência nesse conjunto, eu deixei ele com esse diâmetro. Ele vai trabalhar diretamente aqui, ó, metal com metal. Isso aqui não vai absolutamente ser nenhum problema. Ok, vai de repente um dia gerar algum desgaste, provavelmente nessa peça aqui, que tem a parede mais fina do que essa,
Possivelmente, mas isso aqui eu acho que vai levar muitos anos para acontecer, até porque todo esse conjunto aqui ele vai ser lubrificado com graxa, né? Vou passar graxa aqui nesse diâmetro, aqui dentro também. Pode gerar um pouquinho mais de rugosidade conforme ao movimento aqui, mas isso aqui para mim não é nenhum problema, né? Então isso daqui também é uma modificaçãozinha que eu fiz aqui. Um dia lá para frente gastou isso daqui, eu posso facilmente fabricar esse tubinho aqui no torno também, com uma parede mais grossa e voltar a utilizar um nylon, alguma coisa intermediando essas duas peças. Essa última etapa que eu vou fazer aqui, ela é bem interessante, eu quero fazer junto com vocês, para vocês verem o resultado, né, em tempo real aqui. Eu vou dar o acabamento nos terminais utilizando esse produto aqui, que é o Oxy Black, é um produto da Kimatic, que é uma oxidação preta instantânea a frio. Aqui no caso é o F9, que é para metais ferrosos. A aplicação dele é bastante simples, eu já tirei um pouco do produto aqui de dentro da embalagem para a gente não contaminar o produto aqui dentro. Eu coloquei ele aqui, ó, num recipiente, um recipiente não metálico para não alterar as propriedades químicas do produto. Eu já estou utilizando luvas aqui porque eu já preparei as peças, já deixei elas desengorduradas, estão limpas, sem impurezas. E a intenção aqui é dar um acabamento escurecido para essas peças, né? Vai gerar também uma camada extra, né, sobre elas, ainda mais porque elas vão nesse ponto aqui ter atrito dentro daquele tubo conforme eu mostrei para vocês. A aplicação dele pode ser feita com pincel, com algum paninho limpo, né, que não solte detritos, ou por imersão mesmo. Eu costumo utilizar sempre um pedacinho de bucha, né, uma bucha nova que não esteja contaminada com nenhum produto. Ó, reparem como que é o metal aqui exposto antes da aplicação do produto. Eu vou molhar só a pontinha dele aqui, ó, só para vocês verem a reação dele, como que é instantânea, ó. Tá ali a peça, reparem nisso, ó. Ó que bacana, ó. Eu nem esfreguei, ó. Onde eu encostei, ele já impregnou, ó. E já tá ali, ó. Aí o que eu faço agora é aplicar sobre toda a peça, sobre toda a superfície, ó. Essa prática que eu faço aqui de ir passando repetidamente com a esponja auxilia ele, no processo de deixar ele bem escurecido. Em alguns casos, dependendo do metal, ele chega até a ficar com um acabamento meio azulado, de tão escurecido que ele fica. Ó, eu esfreguei aqui, ó, por cerca de 1 minuto. Não precisa muito mais do que isso. Você vai fazer o teste na própria peça para saber quanto tempo é necessário para dar o acabamento que você deseja. É normal de fazer essa espuma, tá? Aqui, ó, removendo o excesso, ó, só para vocês terem uma ideia. Olha que legal que fica. Vou fazer agora o mesmo procedimento nessa outra peça. Reparem aqui antes da aplicação. Ó, de imediato ele já vai escurecendo. Nesse procedimento, vou esfregar sobre a superfície cerca de 1 minuto. Para a finalização da aplicação é só fazer o enxágue com água corrente, que é o que eu fiz aqui, ó. Já está finalizado. Eu não sei se com a luz da filmagem aqui vai dar para ver, mas aqui já está com o acabamento bem bacana. Ele fica escurecido e levemente azulado. Fica bem bacana mesmo, ó. A superfície fica com uma resistência muito boa. O fabricante recomenda, né, você esperar um tempo para fazer um teste mecânico, mas só para vocês terem noção, acabei de fazer e enxaguar, ó. Ele não marca, ó, tá vendo? Ele tem uma aderência muito forte, tá vendo? Você é capaz de marcar o metal, mas não tira esse banho, essa camada que é criada sobre a superfície. Após a aplicação do Oxy Black, é necessário uma aplicação de uma camada protetiva, seja um lubrificante um pouco mais fino, seja um óleo lubrificante, seja uma camada de graxa, que é o caso que eu vou utilizar aqui. Se a gente seguir a recomendação do próprio Oxy Black, ele pede para você aplicar um desses dois produtos aqui, que é o Kimatic 10 e o 30, que são lubrificantes que eu gosto bastante. Eu gosto muito dos produtos da Kimatic, né? Esse Kimatic 10 aqui, ele é legal que ele é um lubrificante industrial não oleoso. Eu utilizo, por exemplo, na minha bancada de solda, né, na parte superior onde eu faço os trabalhos. Ele cria uma camada protetiva e não deixa oleoso.
Já o Kimatic 30, ele deixa uma película cerosa, né? Já é algo mais... deixa aquele aspecto mesmo similar ao óleo, né? Mas também é um produto muito bom. Aqui as peças já finalizadas, um terminal instalado, tudo muito bem travado. O outro aqui prensado, e eu aproveitei e passei uma cola epóxi, base epóxi aqui para travar ele, ficou muito bom. Para vocês terem ideia de como que isso daqui trava o cabo, ó, eu vou introduzir ele aqui. Ó, ele foi até o final. Eu vou encostar, ó, um tá solto, eu vou encostar um dos parafusos, ó, só na mão, ó, não vou nem dar o aperto na chave. Ele já dá muita resistência, ó, para esse movimento linear que ele vai ter, vai funcionar muito bem. Quem dirá apertar os dois, e se eu der aqui de repente um quarto de volta, né, ou somente o suficiente aqui para também não danificar o cabo, isso aqui vai funcionar muito bem. Eu espero que, assim como vai funcionar nesse projeto aqui de adaptação do motor do Up TSI no Daihatsu Core, essas informações, o que eu estou passando para vocês aqui, compartilhando, também sirva aí de repente numa adaptação que você está fazendo de um swap de motor também, ou qualquer outra finalidade, seja para fixação de cabo também na parte industrial, residencial, o que seja. Eu acho que é bem válido aqui o conteúdo, a informação que eu estou passando aqui, tá bom? Se você é novo aqui no canal, esse daqui é um dos vídeos, né, dessa etapa de adaptação que eu estou fazendo, desse swap, de mudança de motor, né? Tem outros vídeos com outras etapas de parte estrutural lá no carro, adaptação do motor, a parte de escapamento, enfim, várias etapas que eu estou mostrando passo a passo, o mais detalhado possível. Se você gostou desse assunto, dá uma olhada aqui na playlist de adaptação do motor do Up TSI no Daihatsu Core, vocês podem ver todos os detalhes aí, etapa por etapa. E também vários outros assuntos aí, dentre mecânica, pintura, enfim, para quem gosta do mundo air-cooled aí, quem é fusqueiro, quem gosta de mecânica Volkswagen R, também tem bastante conteúdo em outras playlists aí, tá bom, pessoal? É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aí o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal caso você seja novo aqui, tá bom? Pessoal, obrigado por assistirem mais um vídeo e até um próximo. Um abraço.